bem-vindo a mais um podcast da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar sobre o Monte Moriá. O nome Moriá aparece somente 2 vezes no Antigo Testamento. Em hebraico ele quer dizer alta, era uma região alta, e consiste de 3 palavras, 3 elementos. Men, que quer dizer lugar, Ra, que quer dizer ver, e Yah, que quer dizer, é uma forma abreviada de Yahvé. Por possuir uma parte abreviada do nome de Deus, estudiosos acreditam que Moriá significa visto por Yahvé ou escolhido por Yahvé. A primeira vez que a palavra Moriá aparece na Bíblia está em Gênesis 22:2, quando Deus manda Abraão pegar seu filho Isaque e o levar para a região de Moriá para ser sacrificado. Em nenhum momento Deus afirma que uma montanha específica tem esse nome, mas é uma região, ou seja, é um território específico, não uma montanha. Neste momento, Abraão estava na região de Berseba, ao norte do deserto do Negueb, e a cerca de 70 quilômetros de linha reta ao sul de Jerusalém, mas poderia ser aí perto de 80 quilômetros por causa das montanhas. A Bíblia afirma que Abraão levou 2 dias de viagem para chegar ao monte especificado por Deus, e só no 3º dia que ele conseguiu levar Isaque até o seu cume. Jerusalém fica a uma distância menor de Berseba, levaria menos de 3 dias para chegar lá. Entretanto, a tradição afirma que foi nesse monte, no monte do templo, em Jerusalém, que Abraão quase sacrificou seu filho. A tradição judaica, ela fala o seguinte: no Monte Moriá é o lugar do templo onde Abraão teria de oferecer seu filho Isaque a Deus. Os sacrifícios ulteriores já realizados foram assim efetivos em seu caráter expiatório, graças à devoção do primeiro patriarca, naquele mesmo lugar. Atribui-se a origem do nome do monte à palavra hebraica ensino, pois no monte fora o lugar da academia de Sem e Eber, no templo dos patriarcas, e era no recinto do templo que se reunia o Sinédrio. A santidade do Monte Moriá remonta lá ao início dos tempos, pois é sobre ele que está a pedra fundamental do mundo. Adão, o primeiro homem, foi tirado do pó do Monte Moriá e, quando expulso do Jardim do Éden, pisou primeiro no Monte Moriá, pois era próximo à entrada do paraíso. Esse relato está lá no Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. Não se esqueça que, para judeus, Sem, o filho de Noé, e boa parte de sua descendência ainda estariam vivos no tempo de Abraão. E é provável que venha do descendente Eber o termo hebreu, mas os estudiosos ainda estão discutindo esse tema. A tradição dita que no Monte do Templo em Jerusalém foi onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Ali a distância de 80 quilômetros poderia ser feita em 3 dias, sim. Abraão estava em Berseba, portanto a distância pode coincidir com certeza. É claro que o patriarca e seu filho e os 2 servos com o jumentinho poderiam caminhar tranquilamente até completar esses 3 dias de viagem. Entretanto, é difícil dizer que a região de Moriá em que Abraão se dirige para sacrificar Isaque seja a mesma do Monte Moriá em Jerusalém. Porque Abraão levaria lenha para uma região também que está cheia de florestas? Ou seja, tinha bastante lenha. Talvez o patriarca estivesse com receio de não encontrar lenha seca no sacrifício. Não se esqueça que acender uma fogueira com lenha molhada ou verde é muito difícil e ainda cria um monte de fumaça. Então é preferível esperar a madeira secar antes de utilizá-la. Não podemos esquecer também que aquele local já era habitado nessa época. O rei de Salém era Melquisedeque, e Salém é a cidade de Jerusalém. Porém, muitos estudiosos afirmam que Salém, o que se tornaria Jerusalém mais tarde, era um povoado próximo e não no local conhecido que tem hoje. Essa afirmativa não encontra base arqueológica. Escavações atestam que a fonte de Gihon, no vale de Cedron, já existia nessa época e era a única fonte da cidade, e por isso foram feitas melhorias ao longo do tempo nessa fonte para o uso de Salém. Portanto, se o patriarca fosse sacrificar o filho no atual Monte Moriá, não teria nenhuma privacidade necessária para o procedimento. Haveria uma cidade bem ao lado. Alguns estudiosos afirmam que pode ser uma montanha ali na região e não se pode estabelecer um monte específico. Assim, como é possível afirmar
que o monte onde posteriormente foi construído o Templo de Salomão seja o mesmo lugar. Nós não podemos fazer essa afirmação de que é o mesmo lugar exatamente. Embora essa montanha seria conhecida como Monte do Senhor, e Abraão o chama de no Monte do Senhor se proverá, podemos descartar que o atual Monte Moriá é o local do quase sacrifício de Isaac. A região não era vastamente habitada, mas muito pelo contrário, o lugar estava bastante desabitado, embora não era totalmente desértico. As cidades e aldeias eram poucas e esparsas. Não esqueça que essa era justamente a época das grandes movimentações nômades e, portanto, grande parte das áreas sem qualquer assentamento humano, nem urbano. Não haviam cidades em grande quantidade na região. Eram poucas as pessoas, na verdade, na região de Canaã. Abraão ele podia ter levantado o altar do sacrifício de Isaac em qualquer lugar das montanhas da Judeia. O segundo momento em que o nome do Monte Moriá aparece na Bíblia está relacionado ao rei Davi. O rei decidiu fazer um censo de todos os homens aptos para a guerra, mas Deus nunca tinha autorizado a fazer tal coisa. A lei era clara quanto a não fazer um censo sem a autorização de Deus. Por isso, o Senhor repreendeu a Davi e ele deu 3 opções de maldição: 3 anos de fome, 3 meses perseguido pelos seus inimigos ou 3 dias de peste sobre Israel. Davi decidiu ficar nas mãos de Deus, porque esse ainda poderia ter algum tipo de misericórdia. E foi isso que aconteceu. Enquanto o anjo estava devastando Jerusalém, Deus o fez parar, quando ouviu Davi e os anciãos do povo arrependidos de os joelhos e vestidos de saco de cinza, clamando perdão. Quando Deus ouviu essa oração de Davi, o mandou levantar um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi ele compra o campo e ali ele constrói um altar. Mais tarde, quando seu filho Salomão se prepara para construir o templo, este local específico é escolhido, lá como está escrito em 2 Crônicas 3:1. É neste lugar que o templo de Salomão foi construído, assim como o chamado segundo templo na época de Esdras. É neste templo que Jesus é apresentado depois de nascer, onde o Sinédrio julgou o Messias e os apóstolos. No local hoje encontra-se a Mesquita de Omã, construída em 691 d.C., quando os árabes dominaram a cidade, atirando da mão do Império Bizantino. A tradição muçulmana vê nesse mesmo local o ponto de partida da subida de Maomé para o céu, quando recebe a revelação. É por isso que o Monte do Templo em Jerusalém é um dos 3 locais mais sagrados para os muçulmanos. Muitos autores judeus mantêm a tradição de que o Monte Moriá é o mesmo em que Abraão quase sacrifica Isaac. Joséfo, o famoso historiador judeu do primeiro século, ele faz uma afirmação de que esse é o mesmo lugar, assim como o livro dos Jebuseus. E também toda a literatura rabínica continua mantendo essa mesma tradição. Mas é impossível afirmar que seja o mesmo local. É preciso ter cautela ao fazer esse tipo de afirmação sobre essas coisas, ter muita certeza, já que os dados arqueológicos eles são poucos e nem sempre podemos comprová-los. Não esqueça que Abraão era somente mais um nômade vagando pela terra, no meio de milhares outros nômades. Impossível que algum outro registro escrito tenha sido feito, portanto jamais será encontrado. E, portanto, o local exato desse sacrifício na região de Moriá jamais vai poder ser constatado. Se você gostou desse podcast, curte o vídeo, se inscreva no canal, adicione o sininho para você receber todas as nossas novidades. Até a próxima!